Eu já vou chamar a nossa analista de política, Thaís Arbex, até porque ela tem apuração fresquinha nesse domingo, né, Thaís? Thaís, a gente viu aí o ministro da Justiça dizendo que não chegou a comentar sobre esse caso com o presidente Jair Bolsonaro, mas fica muito claro, né, pelos áudios do ministro Milton Ribeiro, que alguma informação ele teve acesso. E você também teve acesso a um documento bem amplo aí da CGU que traz detalhes importantes sobre esse caso. Thaís, temos muitas partes que a gente pode abordar, mas vamos começar por esse documento da CGU que você trouxe hoje, que ele é realmente impressionante. Quais pontos você destaca para a gente? Vamos lá, Tainá. Esse documento da Controladoria Geral da União, um documento de 23 de maio, que foi, na verdade, a base para a operação e investigação também da Polícia Federal. Esse documento, como você diz, muito longo, cerca de 30 páginas, e detalha ali uma série de atuações dos pastores lá no Ministério da Educação. Destaco aqui um dos pontos que nos chamou a atenção, que assessores do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediram demissão da pasta por conta da atuação dos pastores lá no MEC. Ao menos 2 assessores que trabalhavam diretamente no gabinete do ministro pediram demissão após várias vezes dizerem ao ministro que a atuação dos pastores poderia causar algum dano, não só ao Ministério da Educação, mas também ao próprio ministro. Nesse documento da Controladoria Geral da União, esses assessores relatam aos investigadores da CGU que chegaram a alertar o próprio ministro e também o então secretário executivo da pasta, Vitor Godoy Veiga, que hoje é o ministro da Educação, sobre a atuação irregular dos pastores ali no Ministério. O que eles disseram? Tem uma série de detalhes. Eles disseram, por exemplo, que os pastores tinham uma presença tão constante dentro do gabinete do ministro que por diversos momentos era difícil, inclusive, despachar com Milton Ribeiro, que de fato eles atuavam como porta-vozes do Ministério da Educação e se apresentavam como tal. O que chama atenção? Chama atenção um fato específico. Diversos assessores, eles foram ouvidos pela Controladoria Geral da União, relataram o fato de que, em determinado momento, o Ministério da Educação recebeu a ligação de uma pessoa querendo falar com o assessor Arilton Moura e pediu para falar com o assessor do ministro com esse nome. Foi informado que não havia um assessor com esse nome. Aí ele disse, não, eu fui recebido por essa pessoa e ele me prometeu a construção de uma escola na região da periferia aqui do Distrito Federal. A partir de então, o caso foi de novo levado ao ministro da Educação e também ao então secretário executivo Vitor Veiga, que naquele momento tomaram uma decisão. O ministro, mais especificamente, tomou uma decisão de escantear um pouco os pastores. Arilton deixou de frequentar diariamente o gabinete do ministro, mas os assessores disseram à Controladoria Geral da União que durante esse período os pastores mantinham conversas com o ministro, onde? Na residência dele aqui em Brasília. E pouco tempo depois, ele voltou a frequentar o gabinete, dando indicações de que sim, era o assessor do ministro naquele momento. Thaís, você, com a sua matéria que a gente está lendo, faz uma hora, né, mais ou menos, que a sua matéria foi publicada, o relatório da Controladoria Geral da União cita, inclusive, uma entrevista do Milton Ribeiro, né, à CNN. Em março, ele diz que declarações do então ministro sobre ter sido orientado pela própria CGU a seguir recebendo os pastores para que eles não desconfiassem da apuração aberta pelo órgão suscitam dúvidas quanto à sua veracidade, né, isso mesmo. Então, a influência dos pastores era tanta no Ministério da Educação que impediu, então, até mesmo alguns despachos com os assessores. Você teve acesso a valores também em relação aos salários, né, dos pastores, no caso, dentro do... Negociavam até cargos lá, Exato, no país. havia negociação de cargos também. O que você pode trazer para a gente nesse quesito? Primeiro, para falar especificamente sobre a entrevista à CNN. A CGU cita a entrevista que o ministro Milton Ribeiro deu à nossa analista Renata Agostini em março. Naquele momento, ele disse para a gente, literalmente, que ele manteve contato com os pastores
há pedido por uma orientação da Controladoria Geral da União para que eles não desconfiassem de que havia uma investigação em curso. O que diz a CGU? Diz exatamente isso, Isa, que você nos trouxe, que as declarações suscitam dúvida em relação às suas veracidades. Por quê? Eles apontam que, mesmo depois do início da investigação da CGU, Milton Ribeiro manteve contato próximo com os pastores e apontam um fato determinante: a venda do carro da esposa de Milton Ribeiro, Miriam Ribeiro, para uma filha do pastor. Eles apontam que isso é um fato determinante. Em relação à influência do pastor para nomear pessoas dentro do ministério. Inicialmente, o ministro Milton Ribeiro queria dar um cargo ao próprio pastor Arilton Moura. Havia essa expectativa. Pediu-se, então, que fosse feita uma varredura e encontrasse um cargo para ele. Não havia, no entanto, disponibilidade no gabinete do ministro. Foi oferecida uma vaga na Secretaria Executiva, num cargo que é chamado de DAS-3. E aí o valor desse salário era de 5.800, me ajuda, Tainá? 5.600 e alguma coisa. 685,55. Arilton Moura não gostou do salário, fez questão de dizer que não gostou numa reunião que estavam presentes não só o ministro, mas também outros integrantes da pasta. Conseguiu-se, então, um cargo maior, DAS-4, com valor de 10.373. Começou-se, então, o processo na Casa Civil. Só que a Casa Civil impediu a nomeação de Arilton Moura. E aí, então, ele nomeou um afilhado, que é Luciano Freitas Mussi, que assumiu o cargo de gerente de projetos na Secretaria Executiva e ficou nesse posto até março, quando Vitor Godoy, então, assume interinamente o Ministério da Educação após a saída de Milton Ribeiro.